Olá, bom dia para quem estiver assistindo a aula pela manhã, boa tarde para quem estiver assistindo a aula pela tarde, ou boa noite para quem estiver assistindo a aula pela noite. Hoje nós vamos, nesse vídeo agora, né, a gente vai prosseguir com a aula falando sobre globalização. Nos vídeos anteriores, a gente, tanto no 1 como no 2, nós comentamos sobre o processo de globalização. No vídeo anterior vocês viram, né, que a globalização, a expansão capitalista do processo de globalização, ela é silenciosa, ela é sutil e mais eficaz, né, diferentemente do passado, que muitos países, para ampliar o seu poder, né, eles utilizaram-se da invasão, né? Invasão capitalista, do sistema capitalista, a expansão, ela se dava à força, como ocorreu no neocolonialismo, né? Que as potências industriais, aqueles países que foram pioneiros na Revolução Industrial, invadiram os continentes africano e asiático, que na época a América já era independente. Isso se deu no final do século XIX, início do século XX, né? E aí eles viram na África e na Ásia a possibilidade de continuar, de iniciar um novo processo de colonização, né? E aí simplesmente fatiaram, né, principalmente o continente africano entre eles, e transformaram também a Ásia em novas colônias. E aí passaram a explorar recursos naturais para abastecer as indústrias, porque somente a matéria-prima lá de seus territórios já não eram mais suficientes, e a produção industrial ela precisava ampliar. Também passaram a explorar a mão de obra barata, né, da população que vivia nas colônias, e também parte do produto já era vendido na própria colônia, né? Ou seja, aproveitou também essas novas colônias como mercado consumidor. E era assim que se dava, né? Muitas populações nativas tinham que se adaptar às exigências dos invasores, vocês terem ideia, né? Então a expansão ela se deu através da força mesmo. E em alguns casos ocorreram guerras, como as próprias duas guerras mundiais, né? Que o neocolonialismo também foi o responsável pelas duas guerras mundiais. Só vocês voltarem à história e avaliarem, né? Atualmente essa expansão ela se dá de uma forma mais sutil, menos violenta. Praticamente não existem guerras hoje, né? A guerra hoje é comercial, né? A empresa que oferece o melhor produto, o país que melhor produto, oferece o produto de melhor qualidade, né? Menor preço, né? Também que tem, do ponto de vista tecnológico, está mais evoluído. As empresas que investem na ciência, na produção científica, né, a serviço de descobrir novas tecnologias, esses é quem estarão à frente. Os países que investem em ciência, em descoberta, em desenvolvimento de tecnologias, estarão à frente, se destacarão, né, na expansão capitalista atual. Você vê que países pequenos como o Japão, como a própria Coreia, né? Tem várias empresas espalhadas pelo mundo inteiro, exercendo influência sobre territórios de outros países, vocês terem noção, né? Então, quando fala sutil, silenciosa, é porque é dessa forma, não causa mais aquele espanto como as guerras causavam, né? A guerra comercial ela é mais silenciosa. Certinho, gente? E as novas armas, as armas
atuais em vez dos fuzis, o que mais? Os tanques de guerra, as armas químicas. As armas da expansão capitalista atual são que é sedução pelo consumo, né? Empresa que oferece o produto que chama mais atenção, quem vai sair à frente no mercado, né? Sedução do consumo de bens e serviços, além da agilidade e eficiência dos meios das telecomunicações, dos transportes e do processamento de informações, graças aos satélites de comunicação, à informática, à internet, aos telefones, aos aviões, aos supernavios petroleiros e graneleiros e aos trens de alta velocidade. Então, os países, as empresas que tiverem o domínio dessas tecnologias e tiver acesso, os países que tenham toda essa estrutura aí de tecnologia em todos esses setores que foram citados aqui no slide, quem estarão à frente, né? Quem se destacarão na expansão capitalista atual. Pra vocês terem ideia, né? Como as coisas hoje são diferentes, né? E dando continuidade aqui no próximo slide, aqui tem até voltando aqui sobre a globalização, né? O que seria esse processo de globalização? Quando se fala de evolução tecnológica nos meios de comunicação e transporte, vocês veem aí a imagem, uma imagem bem grande. Lá no livro de vocês, inclusive, vocês podem acompanhar que esse processo de globalização, essa evolução tecnológica, eles comparam muito aqui com a evolução dos meios de transportes. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste na mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social, cultural em âmbito planetário, que a gente já tinha comentado antes, né? A própria evolução dos tecnológicos, dos meios de comunicação e transporte, principalmente, permitiram essa interligação econômica, política, social e cultural entre todos os países do mundo. É como se o mundo tivesse ficado menor, como a própria imagem aqui representa. Por exemplo, lá entre 1500 e 1840, a velocidade das carruagens, dos barcos a vela, que eram os principais meios de transporte da época, era de apenas 16 km por hora. Então tudo era mais lento, né? Como se o mundo fosse bem maior, as distâncias eram maiores. Entre 1850 e 1930, a velocidade das locomotivas a vapor passaram a ser, que eram os principais meios de transporte já na época, né? Passaram a ser de 100 km por hora. E os barcos a vapor 57 km por hora. Então, ou seja, o mundo ficou menor. A comunicação entre as pessoas já ficou melhor com a evolução dos meios de transporte. Em 1950 já existiam os aviões, a propulsão, né, atingindo velocidade entre 480 e 640 km de velocidade, né, e o mundo ficou menor. E a partir dos anos 60, aí veio jatos de passageiro que passou a ter uma velocidade média entre 800 e 1.100 km por hora. Então o mundo ficou menor ainda, né? Menor ainda. Sem falar da evolução dos meios de comunicação. Então hoje, na atualidade, pessoal, não existe distância entre os lugares, entre as pessoas, né? A comunicação, ela se tornou de forma muito rápida, né? Não existe mais barreiras para a comunicação. É claro que existem aqueles países que têm menor estrutura, né, que estão mais à margem do processo de globalização, né, como é o caso de países pobres. Na África tem muitos, né, que as pessoas não dispõem desses recursos tecnológicos e por isso acabam sendo excluídos e ficando à margem do processo de globalização. Mas de uma forma geral, a maioria dos países, de uma forma mais ampliada ou não, estão inseridos no processo de globalização, certo? Olha aqui, aí vamos falar dos fluxos. Os fluxos,
no início da aula, no primeiro vídeo, eu falei, né, que a evolução dos meios de comunicação e transporte, o processo de globalização, fez com que o fluxo de pessoas, o fluxo de capitais e de mercadorias se ampliasse ainda mais, né? Você imagina, por exemplo, quando se fala de mercadorias, como era comprar um produto na década de 80 e como é comprar um produto hoje, né? Vou citar um exemplo que vocês gostam muito de futebol, não gostam? Tem muita gente aí na sala que eu tenho certeza que torce pelo Flamengo. E lá na década de 90, vocês perguntam para os pais de vocês que viveram a década de 90, como era comprar uma camisa oficial do Flamengo, né? Tinha que encomendar uma pessoa que morava no grande centro, era uma dificuldade para chegar até aqui. Você tinha que mandar o dinheiro, não era fácil. Hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, com o advento da internet, dos sites, os sites das grandes empresas, né, que a gente acessa pela internet, as lojas virtuais, nós podemos acessar uma loja virtual, por exemplo, o site da Netshoes, né, você acessa, vê lá pesquisa até em outros sites, né, esses dias eu estava vendo a Amazon, que colocou uma promoção lá, você vai escolher o site, escolher aquele que oferece o produto a um menor preço e vai comprar e vai pagar naquele mesmo momento com seu cartão de crédito ou com gerenciador financeiro. E num prazo de uma semana, no máximo 2 semanas, você recebe o produto em sua casa, o produto oficial. Mas por que isso acontece? Por causa da evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né, que facilitou o fluxo de mercadorias, gente. Eu acabei de explicar para vocês o fluxo de mercadorias. Falei sobre o fluxo de mercadorias hoje, que é bem maior. E tem a explicação, né, que as facilidades que essas tecnologias oferecem. E as próprias empresas também que melhoraram os seus serviços, né, desenvolvendo técnicas melhores, né, que permitiram elas produzir um produto e fazer com que esse produto chegue às mãos do seu cliente, do consumidor, a um tempo recorde, a um tempo mais rápido. Então as coisas elas facilitaram. Olha aí, o fluxo de capitais hoje, de dinheiro que gira pelo mundo é bem maior, né, comprando dessa forma. Quando você tinha que comprar lá na loja em Teresina, em São Luís, no Rio de Janeiro, em Brasília, você tinha que levar o dinheiro até a loja lá e comprar. E hoje não, você faz o pagamento daqui e você faz isso e várias outras pessoas fazem também. Então, a circulação de capital hoje, a quantidade de dinheiro que circula no espaço geográfico de capital, ela é bem maior, até difícil de se calcular. Lá no livro vocês podem fazer a leitura e lá vai falar que é quase impossível obter essa informação da quantidade de capital que circula hoje no espaço geográfico. Então o fluxo de pessoas também é maior, os meios de transporte evoluíram, como a gente citou no exemplo anterior, né? Também o fluxo de informações ela é bem maior, nem se compara. Às vezes acontece uma coisa lá na vizinhança, aconteceu algo lá, fulano de tal, aconteceu um acidente com um conhecido seu, que mora na mesma cidade menor, Alto Parnaíba, Santo Filomena. Às vezes quem mora lá em Brasília e Goiânia fica sabendo primeiro que você. Alguém tira uma foto, manda lá pro parente seu que está lá, ele fica sabendo na mesma da hora e você estava em casa ou estava numa chácara. Quando chegou, foi que veio saber da informação, né? E quando a pessoa foi lhe dizer, a foto que alguém tirou lá e mandou para o seu familiar que estava lá na outra cidade, já tinha chegado há mais tempo, né? Então as informações hoje elas circulam rápido nós temos hoje as mídias, a internet que permite tudo isso aí, né? Então capital, pessoas, mercadorias hoje elas
circulam de forma muito mais rápida. E a explicação é isso aí: evolução tecnológica. Nós vivemos a era da informação, gente. A gente já falou isso. Nós vivemos a era do capitalismo informacional. Informação hoje em dia vale muito, né? Conhecimento também. Nós vivemos a era do conhecimento. Quem não tem conhecimento fica à margem, né? E nós temos que ficar atento a tudo que existe, né? Não é somente as redes sociais que a gente utiliza que é importante, não. Tem muito produto na internet que você pode pesquisar que vai ser até mais útil para você. Além das redes sociais, a gente pode utilizar também para trocar informações e até também para acessar informações, como a gente está fazendo aqui, né? Eu preparei a aula aqui, a videoaula, vocês vão acessar e vão assistir. Então isso é o que representa melhor, o maior exemplo de que nós vivemos a era da informação, certo? Aí eu vou encerrar aqui esse áudio aqui, esse vídeo, e daqui a pouco eu vou gravar o outro e enviar para vocês, tá ok?